Gripe aviária no Brasil. Estamos aqui em mais um Resenha Safras e você vai saber dos impactos iniciais, consequências do caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Estamos com um convidado especialíssimo para falar disso, o presidente da Asgave, Associação Gaúcha de Avicultura. Então fique ligado que vamos ver aí os impactos iniciais e como o Brasil vai sair desse momento agora de crise em relação à avicultura. Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 22 de maio, e estamos começando mais um programa Resenha Safras, muito especial, falando sobre influenza aviária, sobre o caso no Rio Grande do Sul, sobre os impactos, muita informação para vocês, e eu já vou apresentar o nosso convidado especial que sabe tudo sobre isso, não é? O presidente da Asgave, a Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Tudo bem, presidente? Olá, olá, amigos das Safras. Agradeço aí o convite, né, de poder estar participando aí do programa e também poder estar atualizando aí, né, nossa população gaúcha, brasileira, né, do que realmente está acontecendo e o que a gente vislumbra aí para os próximos dias, né? Arno Bachi, jornalista, meu colega, Safras News. Tudo bem, Arno? Tudo bem, bom dia. Uma boa oportunidade para a gente debater as questões aí envolvendo o setor avícola. Fernando Henrique Iglesias, nosso especialista, consultor de safras na área de carnes. Como é que tá, Fernando? Tudo bem? Olá, bom dia, Alessandro. Primeiro, agradecer a presença do presidente aqui, né? É uma honra tê-lo aqui conosco. E vamos discutir, sim, a influenza aviária, o assunto dos últimos dias. Tem muita coisa interessante para nós abordarmos aqui. Antes de iniciarmos, o Arno Bach, meu colega, vai passar um histórico inicial desse caso de gripe aviária. Eu sempre lembro que aqui no nosso canal Safras TV no YouTube é importante que você se inscreva e ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal, muitas vezes mais de um vídeo, como é o caso desta quinta-feira. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, tudo em um só lugar em termos de informações para o agronegócio. Bom, Arno, vamos passar um histórico aí desde o dia 15, né? Exato. Quinta-feira passada, e tá toda hora mudando a informação, chega alguma novidade, algum outro caso suspeito, mas o presidente também vai nos falar muito sobre isso. Arno, passa para nós aí como é que foi desde o comecinho. Vamos lá, então, recapitulando os fatos, né? Nós tivemos a confirmação oficial no dia 15 de maio do primeiro caso de gripe aviária em aves comerciais no Brasil. Essa situação bastante preocupante atingiu uma granja de arrozeiros no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, vitimando 17 mil matrizes, caso esse que foi descoberto no dia 12 e confirmado no dia 15. Também na mesma data, nós tivemos a confirmação de um caso de gripe aviária de alta patogenicidade, atingindo o zoológico de Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul, distante em torno de 50 quilômetros da granja infectada, a granja começou infectada, e segundo relatos da Secretaria de Agricultura e também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foram 100 cisnes de pescoço branco vitimados por conta dessa doença. Desde então, o que o Rio Grande do Sul fez? Montou várias barreiras sanitárias, em torno de sete, né, que estão em atividade 24 horas por dia, fazendo um controle do acesso na região, tentando desinfetar possíveis veículos ou situações que possam ter alguma vinculação com o vírus. A boa notícia hoje é que na noite de ontem ocorreu o término dos trabalhos de descontaminação da granja de Montenegro, que é o fato mais preocupante por ser uma granja comercial, né? E a partir de hoje o Brasil entra no marco zero. O que significa esse marco zero? Se dentro de 28 dias não ocorrerem mais suspeitas de casos de gripe aviária em plantas comerciais, tanto no raio de 3 quilômetros quanto no raio de 10 quilômetros do foco, o Brasil pode voltar a se declarar livre de influenza aviária dentro de 28 dias. Esse é um fato bastante importante, né? Porque realmente aí o Brasil pode anunciar para o mundo, através da Organização Mundial de Saúde Animal, que está livre da doença. Nós também tivemos hoje algumas confirmações de casos que estão sendo investigados ainda pelo Ministério da Agricultura, né? Temos
2 casos suspeitos ainda em investigação em aves comerciais, atingindo o município de Ipumirim, Santa Catarina, e também de Aguiarnópolis, Tocantins. Temos também 7 casos em aves de subsistência sendo investigados. Um em Triunfo, no Rio Grande do Sul, outro em Gaurama, Rio Grande do Sul. Temos também em Eldorado dos Carajás, no Pará, em Angelina, Mato Grosso do Sul, Salitre, Ceará, Chapecó e Concórdia, Santa Catarina. Temos também 2 casos em aves silvestres em investigação, um em Derrubadas, no Rio Grande do Sul, atingindo a espécie Jaçanã, e outro em Garopaba, Santa Catarina, atingindo quero-queros. Também tivemos hoje uma atualização mais recente por parte do Ministério da Agricultura com relação aos embargos adotados por países. Atualmente, 19 países, mais a União Europeia, que comporta 27 países, então um total de 46 países, estão com as exportações embargadas do Brasil. Há também 14 países que estão restringindo as compras de carne de frango do Rio Grande do Sul. E também 2 países que são Emirados Árabes Unidos e Japão, restringindo as compras de carne de frango da região de Montenegro. Serão essas, assim, as principais informações mais atualizadas sobre a situação da gripe aviária. Beleza, Aro. Vamos agora falar com o José Eduardo Santos, que agradecemos mais uma vez a presença. Imagina a agenda do José Eduardo, como é que não está, não é? E a gente quer aqui passar, dentro do, é claro, do possível, uma visão otimista, né? Já aconteceu casos de gripe aviária em outros países que lidaram com isso e, e saíram. E o Brasil, me parece, né, José Eduardo, com suas ações aí no campo da biosseguridade e tal, estava se preparando para uma possibilidade que um dia poderia acontecer nesse sentido, até para sair o quanto antes dessa situação. Eu queria ver contigo, primeiramente, presidente, como é que o país, o estado do Rio Grande do Sul está lidando com isso, né? E as medidas, e como é que você vê aí esse enfrentamento inicial para ali na frente a gente sair talvez ainda mais forte, né, presidente? Muito obrigado mais uma vez. Ok, correta aí a colocação e também a explanação toda aí do jornalista Arno aí, que fez todo esse resumo aí da situação, né? Atualizando aí todas as ações e também como é que está esse quadro aí dos embargos, né? E sim, né, a gente vem trabalhando, né, desde a quinta-feira passada e mobilizando o setor, sendo elo aí de ligação do setor com governos e com imprensa, né? E a gente observa uma certa segurança por parte dos serviços oficiais, né? No sentido de que as medidas que estão sendo adotadas, né? Já têm um conhecimento, já têm um preparo, né? Tanto que, né, já vistoriaram 100% do raio de 10 quilômetros, né? E até o momento, na região ali, as aves comerciais da região e as outras aves, né, não tiveram o espalhamento da doença, né? Ela foi contida ali, até o momento não teve grandes contaminações. E é o resumo disso aí que você falou, né? O Brasil, desde 2023, quando nós tivemos o primeiro caso de influenza no Espírito Santo, o Brasil convive com o vírus circulando. Quando nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, no Parque do Taim, né, depois tivemos em Santa Catarina, num determinado município lá que eu não lembro o nome, né, então, assim, o vírus circula no Brasil, né, e com isso, né, realmente uma hora ia chegar, a gente não sabia como, mesmo que, né, a gente tem, né, um grande número de estabelecimentos já com as medidas de biosseguridade adotadas, né, que é o que diminui os riscos, né, seja o arco de desinfecção, telamento antipássaros silvestres, controle de água, controle de visitas de pessoal estranho, mas, né, sempre há uma vulnerabilidade que deve ter ocorrido ali nessa região de Montenegro. Mas todo esse trabalho feito pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, né? Principalmente aqui no sul do Brasil, onde Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná detêm aí quase 80% das exportações, esse trabalho tem sido
bastante intensificado, tanto por parte das indústrias quanto por parte do serviço oficial e dos produtores, tá? E o que vinha acontecendo no mundo nos deu esse know-how. Deu, vem desde a Ásia, né, décadas, vem desde a Ásia, Europa, no Oriente Médio, se não me engano, teve casos, Austrália teve casos, África teve casos, Estados Unidos agora então vem há 2, 3 anos, né, segundo informações da autoridade americana que participou de uma grande reportagem no domingo à noite, lá estiveram nos últimos 3, 4 anos em torno de 170 milhões de aves sacrificadas, né? E só nesse primeiro trimestre foram quase 30 milhões, né, de aves poedeiras, porque eles perderam o controle. O vírus lá se tornou endêmico, né? E aí o Brasil continua, então, mesmo com o vírus circulando, dando as respostas rápidas. Uma demonstração foi lá no caso de Newcastle, ano passado, e agora no andamento dos serviços que estão sendo realizados lá na região de Montenegro. No zoológico há todo o monitoramento, tem envolvimento lá de meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, né, a própria Secretaria da Agricultura. O zoológico está fechado, não teve também um espalhamento. Mas é importante citar que o setor está bastante atento a esses pontos, justamente porque logo ali na frente a gente começa a pedir, né, a retomada dos mercados, né? Desses 28 dias que começa agora do Marco Zero, não acontecendo nada, né, nós, através do Ministério da Agricultura, começamos a pedir a retomada desses mercados. Que maravilha. Vamos falar com o Fernando. Fernando, a gente teve até uma outra resenha na terça-feira e a gente falava dos impactos iniciais no mercado. Queria que tu colocasse para nós a evolução disso, o que pode se ver aí em relação aos impactos no mercado de carne de frango, né? Como é que está sendo visto? A gente tem esse know-how aí, como o presidente falou aí do recente do Newcastle, né? E realmente impactou momentaneamente exportações, mas também depois ali na frente a gente recuperou, né? Então como é que está a situação, Fernando? Bom, essa questão do foco de Newcastle, apesar de não ser a mesma doença, né, ela abre um precedente para a gente poder analisar os impactos de mercado. O foco de Newcastle foi detectado na segunda quinzena de julho ali, e nós tivemos uma queda muito forte das exportações em agosto. Tanto que em agosto nós tivemos o pior desempenho do ano de 2024. Foram um pouco mais aí de 370 mil toneladas de carne de frango exportados. Mas o interessante que a gente precisa colocar aqui é que na sequência, ali, logo em setembro, nós vimos essas exportações atingindo o melhor resultado do ano. Qual que é a conclusão que a gente chega? Os produtos ali nesse período de eliminação do foco de Newcastle ficaram nos containers frigoríficos, ficaram armazenados nas câmaras frias e depois foram disponibilizados para o mercado de exportação. Então, ela ficou represada em um primeiro momento, essa carga de carne, e depois ela foi disponibilizada para os nossos principais parceiros comerciais, chegando a dar um salto de exportação que passou de 470 mil toneladas em setembro. Mantendo esse foco isolado no Rio Grande do Sul, eliminando todo o problema, né? Passado esses 28 dias, a expectativa que nós temos é que também passe por esse período ali de exportações um pouco mais tímidas, um pouco mais discretas. Muito provavelmente os números de junho e julho vão ser os piores do ano, né? Mas depois disso vem o processo de recuperação dos embarques. Vem um processo muito rápido, inclusive. Até porque, o presidente pode confirmar o que eu vou dizer aqui, não há alternativas no mundo melhores que o Brasil para fornecimento de carne de frango. Não por acaso, hoje o Brasil responde por quase 40% da corrente de comércio global da carne de frango. Então, temos uma capacidade muito grande. O mundo também vai precisar da carne de frango brasileira. Não tem outro player capaz de substituir o Brasil hoje. Isso é um trunfo importante. Então, trunfo muito importante aqui para o Brasil, até para restabelecer esse fluxo de comércio o mais breve possível. Essa necessidade da demanda global, ela é muito interessante também e coloca realmente uma posição um pouco mais, vamos dizer assim, confortável para o Brasil para restabelecer toda essa corrente de comércio. Presidente, pode comentar aí alguma coisa aí do que o Fernando falou, porque o interessante é a gente pensar realmente no lado que vem depois, né? Do, do, Não, da eu acho, recuperação.
Eu acho bem interessante e concordo aí com o que o Fernando falou, né? O Brasil tem essa fatia do mercado mundial, então isso pesa muito, né? Até para evitar desabastecimento de alimentos, né? Em muitos países, em muitos continentes, né? E realmente isso pode ajudar, assim, a ter uma retomada mais rápida, né? Mas eu também digo, e as autoridades aqui já estão se articulando. Ontem a gente teve uma grande reunião aqui com o setor, com o governo do estado, com o Ministério da Agricultura, né, com a BPA, né, no sentido de logo que debelado, que encerrado, né, esses 28 dias e tudo transcorrer da melhor forma possível, ações bem mais proativas de retomada, né? Então, além de contar com a comunicação da Organização Mundial da Saúde Animal para esses países, também uma ação muito próxima junto a embaixadores, junto aos próprios países, né, de levar a informação do que foi feito, porque isso também vai pesar, né? Eu tenho dito isso. Esse controle, esse estanque da situação, né, dentro dos 28, 30 dias, né, a transparência com que está sendo trabalhado o assunto aí com boletins diários sendo divulgados lá pelo Comitê de Gestão da Crise lá do Ministério da Agricultura e da Secretaria, isso está dando, né, uma demonstração de que o Brasil tem condições de realmente dar respostas rápidas, né? Claro que a gente não teve um surto de, né, 40, 50 milhões de aves, né, e não sabemos como isso ia ser absorvido pelo setor, mas tivemos essa ação rápida quando surgiu a doença e poderia chegar, né, a uma situação dessa de atingir milhões de aves. Então, com isso, a gente vai também usar isso no bom sentido da palavra, né, para fazer com que tenha uma dinâmica diferente do que aconteceu no caso de Newcastle, né, para que os países venham a reabrir novamente o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, né, com uma velocidade maior do que foi no caso de Newcastle. Arnon, vamos aproveitar o precioso tempo do Zé Eduardo. O que mais a gente pode pegar aí de informação, Arnon? Bom, acho que seria interessante, né, Eduardo, comentários assim, até falando em biosseguridade, nós temos agora, daqui a uns dias, um grande evento que vocês estão promovendo, junto com o Instituto Ovos Brasil e a BPA, né, que é o Combrasul Ovos 2025. No ponto de vista da biosseguridade, o que que vocês estão trazendo, qual é a preocupação para os participantes, para tranquilizar, porque o evento tem que acontecer, é um momento muito importante realmente para unir forças, como tu colocas assim nos releases, nos materiais de divulgação, para realmente nos unirmos para fortalecer ainda mais essa questão de biossegurança, de sanidade, né, Eduardo? Eu gostaria de comentasse um pouco essa questão também sobre o evento. Ótimo, Arno. Assim, ó, a gente tem que sempre estar analisando o que acontece no mundo, né? Para também não ser um estranho no ninho, né? Os eventos no mundo não pararam, né? Principalmente nos Estados Unidos, agora que teve a Feira de Atlanta, final de janeiro, centenas, só até milhares de brasileiros foram para lá, né? De outros países também, né? E lá tendo, né, o sacrifício daqueles milhões de aves que eu comentei com vocês, né? O que que acontece com um evento aqui no Rio Grande do Sul? Claro que é um momento delicado, gera insegurança, gera dúvidas, né? E a gente sabe disso, tá? Mas, né, também é um momento que nós vamos estar aproveitando para debater o que está acontecendo, porque já estava até na programação do evento ali, trabalhar esses temas, né? Tipo assim, o que que a minha indústria vai fazer se eu tiver um grande surto de influenza aviária no Brasil ou no Rio Grande do Sul? Qual é a visão do mundo em relação, né, aos caminhos que vamos trilhar aí em relação à regionalização, compartimentação, né? Tá vindo o presidente da Egg Farmers Canadá, que é vice-presidente da World Egg Organization, né? Então veja bem a riqueza de temas e conteúdos que nós vamos ter. E quanto ao cuidado que a gente está recomendando, já com os protocolos de biossegurança para eventos, né, que são emitidos pela BPA, com base nas diretrizes legais, o pessoal seguir o protocolo, né? Não vai ter visita em granja, ninguém vai ir nas regiões contaminadas, tá?
tem a recomendação de quando retornar ao seu local de origem, não ir direto às unidades produtoras, fazer um vazio sanitário ali de, se eu não me engano, é 72 horas, né? Lá a gente vai ter dispositivos também de biossegurança, tapete de desinfecção, álcool gel para as mãos. A gente está negociando aí um aparelho que descontamina até celular. Por que isso? Para demonstrar que a gente tem que usar a biosseguridade não só nas granjas, mas também nos outros estabelecimentos onde tem uma aglomeração de pessoas do setor, né? E essa conscientização, porque os países convivem com a influenza aviária e não param de realizar eventos e fóruns e debates, senão seria uma outra situação mais complicada ainda, né? E nós estamos conversando com a BPA, conversando com o Instituto Alves Brasil, com muitas lideranças do setor aqui do estado do Rio Grande do Sul e de outros estados. Não, Eduardo, foram unânimes. Vamos manter o evento, vamos realizar, né? E vai ser um grande fórum, ainda mais importante do que antes. Então a gente está bem seguro, né? Respeita aquele que porventura não puder vir ou não quiser vir, mas a gente está vendo aqui que a grande maioria vai aderir, vai estar vindo, e a gente está informando também com todos esses boletins diários que saem lá do Comitê Gestor da Crise. A gente também está informando todo o público inscrito no evento, eu acho que já passou de 400 pessoas, né, Uhum. do avanço e da evolução da situação. Olha só, eu tenho uma questão, o Fernando vai concordar comigo em relação a isso, porque ele está sendo muito requisitado para entrevistas, assim como o José Eduardo, né? Tem que tomar bastante água, José Eduardo, porque o que está falando esse homem aí, Deus o livre. Fernando e presidente, a Ainda pergunta. bem, hein, Alessandro? Ah. Ainda bem que eu e o Fernando não vamos perder mais cabelo, cara. É, Já perdeu, tem que ter que perder, cara. É, É Fernando? verdade. Já sim, perdeu, tem que exatamente. perder. Boa. O Fernando e presidente, olha só, o pessoal pergunta muito isso, né? Deve perguntar muito para o Fernando também. Ah, tem uma estimativa inicial de prejuízo financeiro imediato, assim, que a gente pode falar para o setor avícola brasileiro? Eu especificamente aqui do Rio Grande do Sul ainda não tenho, tá? Eu tenho que aguardar sair um dado lá da BPA, né? Que a BPA tem o controle bem próximo assim das exportações de cada indústria, de cada CIF, né, junto com o Ministério acho que é o SESEX lá que divulga esses dados também, né? Eu ainda não tenho, mas uma coisa é certa, né? Lá na Newcastle a gente fechou o ano com 53 mil toneladas a menos do previsto, né? A gente tinha uma previsão até de um crescimento, caímos 6,5% e isso deu quase 160 milhões de dólares naquele período, né? Então, assim, nós vamos ter um prejuízo, posso afirmar para vocês, né? Porque é produto que vem de volta do oceano, é produto que está indo para o Chile e vai ter que voltar, é estocagem, é depreciação, né? Porque também Uhum. o mercado vai jogar muito com isso agora. Ah, tu quer, mas eu vou pagar tanto e tal. Então, Uhum. vai ter essas, digamos, interferências aí, né, que vão gerar um prejuízo, né? Mas, como o Fernando disse também, não sei se foi agora ou foi na reportagem que eu assisti dele, o setor tem alguns dispositivos de contingenciamento também, né? Que é a estocagem, né, do produto, para depois, quando liberar, poder reenviar. É a questão dos outros estados que estão liberados, então nós temos indústrias que têm filiais ou matrizes em outros estados, que alguma coisa vai ser redirecionada, né? Então nós não vamos ficar com esse produto todo represado aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E também, né, a gente observa que as indústrias estão se mobilizando, se organizando. A gente até teve uma reunião agora paralela aqui com o nosso pessoal da área de comércio e da área de produção, né, que elas adotam alguns mecanismos. A gente já vinha adotando isso desde 2024. Tanto que o preço do frango estava num patamar bom, né, Arno? Estava numa Tá, estabilidade boa, né? exatamente. Uhum. 2024 o setor não estava pisando muito no acelerador em matéria de alojamento e produção, porque muitas indústrias ainda estavam tentando se recuperar das enchentes, né, dos Uhum. estragos que foram feitos, plantel perdido, né, e depois vem a questão do Newcastle também. Então, assim, eu vejo, a gente vai ter um prejuízo, mas acredito que o impacto vai ser moderado. Fernando. Esse impacto vai ser
como o presidente falou, mais moderado, né? E é uma questão interessante. Quando nós olhamos para os números, em termos de quantidade de produto que nós vamos ver nesse declínio inicial de exportação, quando nós olhamos para o volume de importação da China, da União Europeia, Filipinas, né, esses parceiros que fecharam o Brasil inteiro, nós chegamos aí a quase 25% de tudo que o Brasil exporta. Então, vai ter um declínio inicial das exportações. Mas isso não quer dizer que esse produto não vai ser destinado. E o outro ponto que é muito importante a gente mencionar aqui é que a avicultura, diferente do que acontece com a bovinocultura e com a suinocultura, ela tem uma flexibilidade maior. Ela consegue ajustar a produção de acordo com os desafios que o mercado vai apresentando. Então, você faz ajustes ali de alojamento, reduz um pouquinho o alojamento, consegue fazer encaixes ali em outros, né, em outras áreas e você vai conseguir, né, contornar essa situação sem grandes sobressaltos. Então, monitorar isso de perto, mas em termos de volume, vamos ter sim um impacto inicial, é natural que isso aconteça, né? Até pelo quilate dos compradores que fecharam o Brasil inteiro. E esse é um outro argumento, é uma outra questão que nós precisamos discutir a fundo, esses acordos que foram firmados e o protocolo sanitário com cada país. O fechamento do Brasil inteiro é algo que realmente não poderia acontecer para nenhuma das nossas proteínas. Nós já vivemos situações semelhantes com a carne bovina. Em 2021, o Brasil ficou impossibilitado de vender carne bovina para a China por mais de 100 dias. Então, foi um período muito traumático para a bovinocultura. E agora a mesma coisa acontecendo no passado em relação à China no foco de Newcastle, e agora novamente acontecendo mais uma vez com vários parceiros comerciais de calibre aqui do Brasil optando pelo fechamento nacional. Então, esse tipo de acordo, esse tipo de protocolo que precisa ser renegociado e conseguir para o Brasil conquistar, como fizemos com o Japão recentemente, a regionalização dos embargos. Esse é um ponto fundamental. Regionalizar os embargos, o Brasil ia conseguir reduzir e muito eventuais prejuízos. E como o próprio presidente falou, várias empresas têm unidades no Rio Grande do Sul, mas têm unidades em Santa Catarina, no Paraná, e conseguiriam, né, redirecionar esse produto para essas unidades. Então, a regionalização seria muito importante. Presidente, como é que estão os trabalhos nesse sentido aí de acordos, né? Essa resolução aí do Japão recente, né? Olha, foi uma coisa que até atenua agora, porque o Japão é um grande comprador, podia E, ser pior ainda para o Brasil em termos gerais. Mas como é que está a evolução desses acordos aí? não, realmente o Japão ele deu uma demonstração para o mundo de responsabilidade, né, de visão, de ampla visão do De comércio segurança global, alimentar, né? de Segurança segurança alimentar. alimentar, né? E com certeza nós vamos intensificar as discussões, né? Foi comentado ontem a nossa reunião com as lideranças aí do Rio Grande do Sul, Brasil e órgãos governamentais, né? Foi pedido ao diretor da Secretaria de Defesa Agropecuária, que estava aqui no Rio Grande do Sul, não sei se está ainda, né? Que se intensifique essas negociações, né? Por isso essa ação mais próxima, né? Junto aos embaixadores, adidos, aos governos, né? Justamente para ter esse reconhecimento, que é um absurdo, né? Um país, né? Não desmerecendo nossos irmãos, mas fechar todo o Brasil, né? Olha o Ah, tamanho do país, né? Um ah, continente. então, assim, é de extrema importância, sim, trabalhar isso aí, justamente porque o mundo vai caminhar para isso, né? Vai caminhar para isso aí, porque tinha alguns pontos também que antes não eram reconhecidos e tal, acabaram avançando, né? Então, acredito que esse é um ponto que em breve nós vamos avançar. E vai ter uma assembleia da Organização Mundial da Saúde Animal agora nos próximos dias, tá? Onde o Brasil vai ser reconhecido livre de febre aftosa sem vacinação, tá? Também vai ser discutida a questão da vacina para a influenza aviária e também vai ser discutida essa questão toda da regionalização. Então, vejo que nós estamos num momento mesmo de ampla reflexão de vários países, né, sair dessa posição conservadora de alguns, no sentido de fechar todo o Brasil, né, e restringir somente à região ali afetada. Isso aí já dá um oxigênio, dá um respiro, dá uma condição aí de continuar aí o setor
produzindo a pleno e cuidando simplesmente onde tem que ser cuidado. Arno, Eu acho que o que o Eduardo comentou é um fato muito importante, porque realmente aí os países, né, que enfrentam o problema da influenza aviária, o Brasil agora foi o mais recente, podem ter um subterfúgio, né, uma alternativa para realmente continuar exportando, né, porque os Estados Unidos é um modelo disso. Os Estados Unidos ele faz acordos bilaterais e consegue mesmo com a influenza aviária manter essas exportações aquecidas. É um grande produtor também. Então acho que esse realmente é o caminho para que a agricultura consiga se manter nos patamares que estão até hoje, né? O Brasil com grande participação mundial e o Rio Grande do Sul também respondendo por grande parte das exportações brasileiras, né, Zé Eduardo? Uma importância muito grande para o setor avícola como um todo e acho que esse é o caminho, isso que tem que ser buscado por todo o setor mesmo. Isso que o Fernando, Arthur comentou é bem interessante. Os Estados Unidos mesmo, com todo esse universo de aves que foram sacrificadas e convivendo com a influenza aviária, é um potencial exportador. Fernando, e queria também que o presidente comentasse, como é que está nesses últimos dias que o presidente também falou, né, sobre depreciação, que o comprador, é claro que ele vai argumentar em relação a isso para tentar comprar um preço mais baixo, né? Faz parte do jogo do mercado. Mas, Fernando, já temos visto alguma coisa ou é muito recente assim para isso já impactar preço no mercado interno mesmo? Olha, no mercado interno, os preços tanto da carne de frango, do frango vivo, estão em declínio essa semana, mas não dá para atribuir isso a essa questão que aconteceu agora, tá? Esse movimento que nós estamos observando no atacado em São Paulo, por exemplo, em Minas Gerais, tanto para o frango vivo, é uma consequência de uma segunda quinzena do mês, que é um período aí mais deprimido em termos de consumo, então, naturalmente, os preços acabam declinando. Lembrando também que os preços da carne bovina estão em queda no atacado, os preços dos cortes suínos. É mais uma questão de sazonalidade do mercado do que necessariamente uma questão aí atrelada à suspensão dos embarques. Longe disso, está muito recente ainda para esse problema chegar a atingir o mercado doméstico, tá? Mas agora esse movimento de queda está sim atrelado a uma questão de sazonalidade, uma questão de momento, né? É bastante compreensível que isso aconteça. A gente já imaginava uma segunda quinzena de maio mais fraca em termos de consumo, mais fraca em termos de preço também. Presidente, fundamental que a gente consiga aí que em 28 dias saia realmente dessa situação, tanto em relação à exportação, para que não deprima também tanto o mercado interno, né? É fundamental, a gente está torcendo para isso, trabalhando para isso, para que realmente, né, no prazo dos 28 dias, que dá para ficar produto lá congelado, produto lá estocado, né, a gente consiga resolver para não ter esse problema, senão a gente sabe que vai ter. Mas eu volto a dizer, a gente também, como o Fernando falou muito bem, o setor tem um ciclo curto de produção, né? Consegue se remodelar, consegue definir o que vai ser de conversão alimentar, ou seja, diminui peso de frango. Tem uma série de alternativas que a gente vai colocar em prática se isso aí permanecer. Mas a tendência é que se tenha uma solução e volte a normalizar. Vai ter esse impacto, essa queda aí, que foi que o Fernando citou, nesses 2 meses aí, né? Isso é inevitável, né? Até porque um dia de exportação já é um grande volume, né? Então nós já estamos aí, né, desde o dia 15, né? 8 dias, acredito eu, do caso, então já tem um impacto, sim, de retração. Pessoal, vamos, acho que nos encaminhando então para o final dessa resenha. O tempo passa voando, olha, já passamos da meia hora de programa. E Mas digo vamos lá. para as nossas considerações finais. Começo pelo Arno, vou terminar pelo presidente, né, nosso convidado especial. Arno, considerações finais dessa nossa resenha, que foi um bate-papo, nossa, especial aí de informações. Eu acho que tentar tranquilizar o mercado, né, de que realmente o Rio Grande do Sul, o Brasil está trabalhando firmemente para que as exportações retomem o quanto antes, para que essa situação ocorrida no estado do Rio Grande do Sul seja um fato passageiro, porque realmente
A biosseguridade do Brasil está se mostrando mais uma vez muito forte. O Brasil agiu rápido, quer dizer, informou aos países sobre a situação, está controlando rapidamente o problema. Então, reforçar que o Brasil realmente continua trabalhando muito seriamente para manter os seus status, né, de grande produtor e exportador mundial de carne de frango. Fernando, Bom, vamos enaltecer o trabalho de biosseguridade que o Brasil conduz, trabalho das associações como a própria Asgav, a BPA, das defesas agropecuárias Brasil afora, secretarias de agricultura, um trabalho muito bem feito. O plano de contingência do Brasil hoje é muito sólido. O Brasil é referência mundial em sanidade animal hoje. Temos os nossos desafios, mas nada comparado ao que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, União Europeia, a própria África do Sul em anos recentes, né? O Brasil está navegando muito bem durante esse problema, muito acima da capacidade, muito acima do que nós observamos ali em Estados Unidos, União Europeia e em outros países. O trabalho que é conduzido aqui no Brasil é de um rigor que realmente é exemplo para o resto do mundo. Então é um trabalho de altíssima qualidade e realmente ele precisa ser elogiado, e é graças a isso que nós vamos conseguir aí sair muito rapidamente dessa situação e voltar a exportar grandes quantidades de carne de frango, que a gente sabe que, querendo ou não, esse é o nosso grande foco, né? O Brasil é o grande fornecedor de proteínas de origem animal do mundo hoje e vai continuar fornecendo grandes quantidades nos próximos meses e nos próximos anos. presidente, eu estava fazendo uma analogia aqui enquanto a gente estava conversando, que o Brasil realmente se preparou para esse momento. É claro que ninguém desejava que acontecesse, mas é que nem o ser humano. O ser humano pode tomar vacina, É, pode se preparar, tomar suplemento alimentar, né, vitamina e não sei o que. E chega um período, como é um vírus circulante, que pode ficar gripado, né? Com as aves não foi diferente. É claro que atingiu uma granja comercial dessa vez, mas o negócio é enfrentar e sair da melhor forma, né? Agora, olha, o Rio Grande do Sul a gente tem que ser valente, né? Ano passado, depois de tudo aquilo que enfrentamos, né? Com a enchente, que é claro que é, granjas também foram atingidas, né? Teve também o efeito de Newcastle e agora mas vamos em frente, né, presidente? não, não, vamos em frente. Realmente, essa analogia que tu fez aí, esse resgate, eu brinco muito, a gente mal tirou a cabeça de dentro da água em 2024, vem o Newcastle, né? Mas assim, não adianta, depois que o vírus entrou em 2023, né, e ele tem um condutor que é um vetor, né, que se chama, que é as aves migratórias, é difícil você, né, não evitar, né, a circulação. Então tem que ser como veio a pandemia, né, que a gente apanhou no início, depois, né, veio vacina, está se discutindo a vacina para influenza. Acredito que vai avançar, né? Vai ter que ter um entendimento dos mercados para não impactar a comercialização, tá? Então, é uma série de passos que nós temos que dar ainda, mas esse passo, né, das ações, né, necessárias e que estão sendo trabalhadas com eficácia, né, isso vai dar uma ajuda para o Brasil, sim, né, ter um diferencial e sair dessa situação aí o quanto antes possível. E também, né, aproveitar aí o programa, a seriedade do programa Safras aí, né, da resenha, né, e tranquilizar o nosso consumidor, né, que consumir carne de frango, ovos, né, não traz risco algum para a saúde, né, não tem o problema do vírus da influenza, mas também a gente sempre faz a recomendação, né? Todo alimento ele tem que ter uma manipulação correta, uma conservação correta, né? Evitar contaminações cruzadas, que é o que se preconiza aí para uma higiene alimentar em qualquer tipo de proteína, em qualquer tipo de alimento. Então a gente também enfatiza isso. Mas o vírus da influenza é difícil, né? Porque uma ave doente não vai chegar à plataforma de abate, né? Tem toda a inspeção, tem a parte de campo que faz a detecção, e se chegar na parte de inspeção não vai passar, né? E também o setor de ovos também tem evoluído muito com a classificação de ovos, né, com a inspeção, com a exportação. O nosso setor de ovos está abastecendo a indústria dos Estados Unidos de alimentos, né? Veja bem como é que é a situação. Nós abastecemos um mundo que muitos países tiveram influenza aviária e nós
fomos lá para não faltar alimentos, abastecemos o mundo. Então quer dizer que não há esse risco. É isso que eu gostaria de deixar aí e já fazer um agradecimento para todos vocês aí, para Safras News, para Safras aí Mercado, Resenha, tá? Todos os elos aí de comunicação das Safras. Muito obrigado aí pelo convite. Ora, eu que agradeço e reforço aí a questão do consumo, que realmente, como a gente fala mais para um setor, eh, mais um nicho, né, que já sabe realmente que não tem perigo algum consumir a carne de frango, nem ovos, né? Então vamos seguir consumindo o nosso franguinho, galetinho no domingo, Deus o livre, que Isso. beleza. Eu agradeço muito, Zé Eduardo, pela tua participação. Sei que a agenda está tomada e foi bastante tempo que nos dedicou à nossa resenha. Agradeço muito e eu lembro só aqui, ó, que no dia 4 de junho o Fernando e eu estaremos numa live especial aí falando sobre essa questão da gripe aviária e os impactos no mercado. Fique ligado então. Tem na descrição do vídeo informações dos nossos cursos e eventos. Fique também com a gente nas nossas redes sociais. Presidente, mais uma vez, um Grande abraço aí, prazer, uma pessoal. honra. Abraço, abraço Fernando e Arno. Até a próxima. Até Até a a próxima. próxima aí. Um grande abraço aí, pessoal. Valeu, obrigado.